Você já sentiu que nunca é bom bastante, por mais que se esforce? Você já se comparou com os outros e teve a sensação de que está sempre atrás? Quantas coisas incríveis você já deixou de viver por conta desses sentimentos? E se eu te dissesse que esse sentimento é uma desculpa que usamos para não nos arriscar? E que, sem perceber, você está se sabotando ao se esconder atrás dessa ideia de que é menos? Esse sentimento, esse complexo, está presente na vida de muita gente. Ele se chama complexo de inferioridade. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que está por trás desse complexo, o quanto ele te faz mal e como se livrar dele de uma vez por todas para ter uma vida mais livre. O que é o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é uma crença profunda de que não somos tão bons quanto os outros. Mas, mais do que um sentimento, às vezes ele se torna uma desculpa confortável. Por quê? Porque quando acreditamos que somos inferiores, nos isentamos da possibilidade de tentar, de correr riscos e de possíveis fracassos. Segundo o livro A Coragem de Não Agradar, o complexo de inferioridade não é exatamente uma condição objetiva, mas uma interpretação subjetiva que fazemos de nós mesmos. É o que não é o fato de ser inferior, mas acreditar que se é inferior e agir conforme essa crença. Essa visão vem da psicologia adleriana, que é a base do livro. Nesse livro, os autores explicam que o complexo ele surge quando a pessoa compara a sua situação atual com algum ideal ou com outras pessoas e se vê sempre como menos, como menor. Essa percepção faz a pessoa criar sentimentos de inadequação, de incapacidade, de que ela não é nada, não é ninguém. E o mais importante, esse sentimento é usado como muleta, como uma desculpa inconsciente para justificar a falta de ação. Por exemplo, eu não tento porque eu não sou bom bastante. Eu não vou atrás do que eu quero porque eu tenho menos talento que os outros. Quantas vezes você já usou frases como: se eu fosse mais extrovertida, eu conseguiria aquele emprego. Se eu fosse mais bonita, eu teria um namorado ou uma namorada. Se eu fosse igual a fulano, eu seria mais feliz. Essas frases parecem inofensivas, mas são como grilhões que nos prendem e nos impedem de viver plenamente. Um exemplo pessoal: minha irmã é muito mais extrovertida que eu. Ela é mais falante, mais sei. Ela arruma amizades muito rápido, por exemplo. Já eu sou mais tímida, eu sou mais na minha. Embora eu tenha melhorado bastante. Ela chega no canto, ela arruma uma amizade assim, em questão de minutos. Já eu fico na minha. Se vier falar comigo, eu falo. Mas eu sou mais na minha. E eu poderia usar isso como uma desculpa, por exemplo, não da Raíssa. Se eu fosse igual a Raíssa, eu teria mais amigos. Se eu fosse igual a Raíssa, eu ia ter mais gente que gosta de mim e eu seria mais feliz. Percebe como criamos uma narrativa que parece ser verdadeira, mas que na verdade nos protege de ter que agir? Assim, o complexo de inferioridade não é um diagnóstico. Ele é uma narrativa que a pessoa constrói para não correr o risco de falhar, de assumir a responsabilidade sobre a própria vida. No livro, essa conversa acontece entre dois personagens, o jovem e o filósofo. Depois de algumas explicações, depois de algumas discussões entre eles dois, o jovem ele assume que ele se odeia e que usa isso como uma desculpa para se proteger de mágoas ou rejeições. Ele pensa que é estranho e feio e por isso não consegue ter amigos ou uma namorada. Ele fica repetindo coisas como: se eu fosse igual a fulano, eu teria amigos. Eu seria popular e teria até uma namorada. Desse jeito, ele arruma uma desculpa para não tentar, com medo de ser rejeitado, de não gostarem dele ou de se magoar. O livro insiste que o problema não está na inferioridade em si. De certo, existem pessoas melhores do que eu em algumas áreas. E eu sou melhor que outras pessoas em outras áreas. Por exemplo, acho que existem pessoas que falam melhor do que eu. Claro, e isso não é um problema.
O problema está na interpretação subjetiva que a gente dá a ela. Essa é uma visão libertadora, porque mostra que nós não somos vítima. Você não é vítima, você é o autor da sua própria vida. E você pode mudar a sua narrativa para ter uma vida, um caminho mais livre, um caminho mais autêntico. O ponto que eu vou falar agora é o mais perigoso. Usamos esse sentimento como uma forma de autossabotagem. Número 1, você evita agir. Você deixa de se candidatar para aquela vaga, de começar aquele projeto, ou de entrar naquele relacionamento, porque pensa, eu não sou bom o suficiente. Número 2, você não se prepara. Você nem tenta melhorar ou estudar, porque acredita que não vai adiantar. Ah, para que tentar se eu sou incapaz? E número 3, você transfere a responsabilidade. Você coloca a culpa na inferioridade e para de agir. Desse jeito, você não precisa encarar o medo real, o de falhar, mesmo tentando. Gente, olha só que loucura! No complexo de inferioridade, você não se dá a chance de tentar, de realizar um sonho, porque colocou uma certeza na sua cabeça de que não vai conseguir, de que não vai dar certo, mas você nem tentou. Você usa essa crença como uma muleta emocional. Ela te protege do fracasso, por exemplo. Te protege, mas também ela te impede de crescer. Enquanto você se vê como alguém inferior, tudo bem, não precisa tentar, não precisa arriscar. Mas você nunca vai sair do lugar. E isso vira um ciclo vicioso, porque quanto mais você acredita que não consegue, menos você tenta. E quanto menos você tenta, mais você acredita que não consegue. E o livro propõe uma quebra radical nesse ciclo. Você não precisa se sentir bom o bastante para poder agir. Primeiro você age, depois você constrói confiança. E o mais importante, você pode escolher sair desse ciclo, mesmo que o medo ainda esteja lá. E essa é uma ideia muito poderosa, então coloque na sua cabeça, a mudança não vem depois que você se sente confiante, ela vem antes. Primeiro você muda, depois você se sente confiante. Você se transforma ao agir, mesmo com medo, mesmo achando que não é suficiente. Pensa em quantas oportunidades você já perdeu por achar que não era capaz. Aquela inscrição para uma bolsa de estudos que você nem tentou. Aquele curso que você adiou por achar que não ia conseguir acompanhar. Aquele convite para sair que você recusou por achar que não era interessante bastante. Na verdade, você só está se protegendo da possibilidade de falhar. É forte, né? Eu também senti. Mas olha, isso não significa que você é fraco, que você é covarde. Significa que você, assim como muitos de nós, aprendeu a se proteger da forma que conseguiu. Só que agora, com essa nova visão que eu te dei, você pode escolher mudar isso. A escolha é totalmente sua. O livro nos convida a trocar de pergunta de será que eu sou bom bastante para o que eu posso fazer mesmo com esse medo? Você prefere continuar preso na segurança da sua inferioridade ou você quer arriscar a liberdade de se ver como alguém capaz? Lembre-se, a inferioridade não é um fato, é uma interpretação. A confiança se constrói com a ação e não o contrário. Você pode sim sair desse ciclo e viver uma vida mais leve, uma vida mais livre, uma vida mais sua. E aí? Me conta aqui nos comentários se sentir à vontade, em que situação você percebeu que estava se sabotando ao se achar inferior? E o que você pode fazer hoje, mesmo com esse medo, para mudar essa realidade? Este é o Acertando o Alvo. Aqui eu compartilho minhas reflexões e temas que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, se inscreve e deixa o like aqui embaixo. Valeu!